Bem-vindo ao Jogo de Sucesso, o podcast para você empreendedor que quer se atualizar, se desenvolver e ter muito mais resultados na sua empresa. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que já tem mais de 30 anos no segmento, na parte de vendas, né, desenvolvimento na área comercial, mais de 12 anos à frente da Influenza Casa como sócio proprietário, e ele tem uma história riquíssima para estar contribuindo com a gente sobre estratégias de como você posicionar o seu negócio ao longo dos anos ali, que o mercado vai mudando, vai transicionando, a gente vai tendo crises, vai tendo fases boas, fases ruins, e o empresário precisa saber dançar essa dança, né? E além disso, esse cara que está aqui hoje é um expert na parte de relacionamentos em grupos da comunidade, de se fazer presente, ser visto na cidade, na comunidade em que ele vive. Então eu quero apresentar para vocês Jefferson Gaidzinski. Muito obrigado pela presença, Jeff. Vou deixar tu te apresentar um pouquinho. Claro, vamos lá. É um prazer estar aqui, né, no Jogo de Sucesso com o Thiago Delagnolo. Como o Thiago falou, a gente tem um pouco de experiência aí no varejo, no ramo, né? Eu tenho 30 anos aí de experiência, né? Passando por vários setores dentro de uma única empresa e hoje empreendendo, né? O jogo de empreender, que a gente sempre diz, né, que no Brasil o empreendedor, além de sofrer, ele tem que ser malabarista, tem que conseguir observar as mudanças, não tem muito tempo para se adaptar e a coisa tem que fluir. Mas o Jefferson, eu estou hoje com 48 anos, né? Sou casado, pai de um filho, o João Victor, né? Que hoje já está na empresa, trabalhando com ele para a sucessão da empresa. E acho que eu sempre, quando converso com algumas pessoas e vejo empresas mais antigas, a primeira coisa que eu percebo é quem que está comandando a empresa, né? Recentemente teve uma empresa de 55 anos e eu conversando com o sucessor do pai, né, que iniciou todo o processo. É gostoso tu ver isso, de você formar um sucessor, né? Então, estou muito feliz aí também com essa adesão, né, do filho que a gente cria com tanto carinho e amor aí, e ele seguindo os passos, né, do pai, da mãe, da família. Então, isso perpetua uma empresa, né? Começando cedo, começando com um processo aí de conhecimento, de aprendizado, né? Então, um bom caminho andado, hoje é só ter vontade realmente que a coisa vai fluir. Mas como o Thiago falou, eu gosto muito, né, de estar presente no meio no meio social. Tenho vários grupos que eu faço parte, já fiz parte, e eu sempre costumo dizer, inclusive agora estava numa reunião e comentava, né? Se eu entrar, eu vou entrar de cabeça, né? Eu não assumo nada que eu não possa tocar. E se eu assumir, eu vou dar um jeito de fazer a coisa acontecer. Então, até pergunto, como é que tu dá conta de tudo isso? Mas é aquela máxima, né? Faça uma proposta para alguém que não tenha tempo, que ele vai achando tempo para fazer aquilo que precisa ser feito. Quem menos tem tempo, o que mais tem tempo é o que menos se doa para a comunidade, para entidades ou para uma ação social necessária. Então, a gente sempre fala, né, que quem muito pouco tempo tem é o que mais se dedica e mais tem tempo para outras e novas coisas. Maravilha. Ô, Jeff, e compartilha um pouquinho com a gente o início da tua jornada, não só empresarial, mas profissional mesmo. Por que eu gosto de pedir para os convidados compartilharem? Porque o nosso principal foco público aqui é pequenos empresários, é gente que está no começo da jornada. Então, eu pedindo para você que já trilhou o caminho, servir de exemplo para quem ainda está começando. Exato. Como é que foi o começo da tua vida profissional? Thiago, eu venho de uma família bem humilde, né? Sempre costumo dizer que nunca nos faltou nada, nunca sobrou nada também, né? A gente vivia bem, não faltava comida, a gente, né? Um pai e a mãe que trabalharam a vida inteira, né? Meu pai é alfaiate, né? Uma profissão hoje quase que extinta, né? Eu cheguei a ser alfaiate, cheguei a trabalhar, né? Junto com ele, mas não era o que eu queria, não me satisfez, né? Minha mãe costureira também, meu pai por 40, quase 55 anos de profissão, minha mãe também mais ou menos essa pegada.
E desde novo, então, eu ajudava eles. Meu pai era o banco da cidade, Thiago. Você imagina uma cidade pequena, de menos de 3, 4 mil habitantes, não tinha banco, não tinha lotérica, não tinha nada. E meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele cobrou a energia da cidade e cobrou a água depois de um bom tempo, a água também. Então era quase que uma lotérica, quase que um banco. E desde novo, 5, 6 anos, eu já ajudava na cobrança da energia da cidade toda, praticamente, né? Eu que fazia banco. Eu lembro de uma vez que eu, como se fosse hoje, né? Vamos lá, jogar números aí, mas então de 50 mil reais no bolso, com 12 anos, indo para uma cidade próxima, de ônibus, com dinheiro para ir no banco fazer o depósito. E a gente não percebe mais é difícil tu mandar uma criança, né, um adolescente com um volume tão grande de dinheiro aí. Não, hoje em dia nem tem coragem, tem né, como, Jeff? tem coragem, né? Então, até certo tempo atrás, sabe, Thiago, eu me questionava, poxa, mas minha vida começou muito tarde, né, com minha vida profissional. Como eu estava em casa, cidade pequena, poucas oportunidades nós tínhamos na época, né, ou trabalhava em casa, mas eu fui voltar um pouquinho atrás, né, e eu percebo que com 8, 9 anos eu já trabalhava como mensageiro. Uhum. Olha as dificuldades. Isso é bom para o pessoal que está começando a empreender agora, os mais novos, entender. A nossa cidade não tinha telefone. Nós tínhamos um posto de serviço, um único telefone. E aí, os filhos que já tinham ido embora trabalhar, eles ligavam para aquele posto de serviço e marcavam um horário para ligar novamente e falar com os pais, com a mãe, enfim, com os parentes. E aí a menina que ficava a secretária fazia um bilhetinho e eu ia na casa entregar para aquela mãe que ia receber a ligação tal hora da tarde. E ali eu ganhava um valor pequeno, 50 centavos e assim por diante. Então lá de 9 anos eu já trabalhava. Depois, vendi picolé, fui jornaleiro e assim por diante. Então, quer dizer, aí tu percebe que muita coisa você fez, né? E tudo isso são processos que você passa e que tu vai crescendo profissionalmente, dando valor àquilo que você, né, ganha e conquista com isso tudo. Mas eu comecei minha vida profissional com 19 anos, né? Quando, na época, eu estava, segundo grau, né? Hoje ensino médio. E no município que eu estudava, que eu morava, tinha sido emancipado e não tinha. Eu estava no segundo ano do ensino médio, no caso, segundo grau. E quando veio para lá, não tinha mais estudo para gente na nossa idade. Então nós íamos todo dia, estudava e voltava, longe. E acabou que eu consegui um emprego nessa empresa que eu trabalhei. E aí a gente, mais 2, 3 amigos, montamos uma república, né? Chamava-se antigamente, moramos num local lá. E ali começou a minha vida profissional nessa empresa que eu trabalhei, a única empresa que eu trabalhei até hoje. E fiquei por 17 anos. Comecei como estoquista, né? Passei por estoque crediário até chegar nas vendas, né? E Como aí... é que foi esse movimento para sair do estoque e chegar nas vendas? Porque Então, exige habilidades bem distintas. É engraçado, Thiago, porque quando eu fui para fazer a entrevista, né, que estava a empresa estava abrindo na cidade e estava entrevistando todo mundo, e a cidade carente de empregos, né? E eu fui com a cara e com a coragem e só falei assim pro gerente, né? Hoje é meu amigo meu, pessoal, compadre, inclusive. E falei, a única coisa que eu não quero ser é vendedor. Eu odeio ser vendedor, eu odeio vendas, não gosto de vendas. E ele falou, tem uma função do estoque, que é bem bacana. Eu falei, estoque, acho que eu me dou bem e tal. Acabei entrando. E eu, como estoquista, né, e isso veio muito de casa, né, eu fui sempre muito regrado. Fazer uma coisa tem que ser bem feita, né? Então, nós tínhamos nossas metas lá e eu, novo, tinha 19 anos na época. A gente tinha fechamento de estoque, auditorias, um monte de outras coisas e eu sempre mantive aquele tempo que eu permaneci como estoquista fechado. Mas no tempo que sobrava e eu não tinha horário, eu estava lá, entrava um cliente e eu atendia. E acabou que o que tinha de problema na loja, um item avariado, alguma coisa fora de linha que não vendia, e como também isso contava para o meu estoque, eu era o cara que vendia aquele produto, sabe? Eu conseguia desenrolar aquilo para vender.
Lembro de uma vez que vendi uma geladeira toda variada, arriscada lá e ninguém acreditou quando eu não tinha ninguém na loja. E eu tava ali com mais uma pessoa e nós atendemos e acabei vendendo a pior peça da loja. Aquilo virou até uma brincadeira depois lá. E aí a loja passou por algumas dificuldades, acabou que nós éramos em 4 vendedores, uma equipe mais grande acabou tendo que ter algumas demissões. E aí o gerente acabou por demitir 2 consultores e me passar de estoquista para vendas, né? Tendo uma aposta, foi feita em mim sem exercer o cargo, né? E aí eu acabei assumindo a vendas ali e teve um período que a gente fez um levantamento lá que naquele ano, né? Tinha 2 consultores mais eu consultor, eu tinha vendido o dobro que os 2 juntos naquele período, naquele ano lá, né? E não queria ser vendedor, não queria né? ser vendedor, né? E logo depois eu passei para trainee de loja, né? Trainee e acabei para subgerente, onde eu vim para Santa Catarina, né? Eu sou do Paraná, vim para Santa Catarina, assumindo a subgerência da maior loja do estado, uma das maiores da rede na época. E fiquei um ano como subgerente, depois fui indo para gerente, passei por várias filiais, até assumir a filial que eu era subgerente no início, né? Que era a maior loja do estado de Santa Catarina e, mais uma vez, uma das maiores de toda a empresa, né? Todo o Brasil. Que era 4 andares de loja, tinha mais de 25 funcionários. Então, era um negócio bem, bem doido, assim, né? Para tocar. Mas foi uma experiência fantástica. E depois aí eu assumi a supervisão da regional toda, né? E por mais 8 anos eu fiquei como supervisor, várias regiões aí também, mais do litoral aqui, Serra e Sul. E aí depois disso, 17 anos, né, de empresa, eu vi o momento de eu ter que empreender, né, porque chega num ponto que você já era entre os níveis da empresa hierárquico, estava no nível 3 da empresa. Então, já tinha só 2 pessoas de 6 mil que eram os acima de mim e depois diretoria. Então não tinha mais muito para onde crescer, né? Podia crescer, mas ia demorar bastante para tu chegar num ponto. E aí, enfim, eu acabei resolvendo, né, por sair da empresa e montar meu negócio. E aí que eu digo, né, que às vezes tem medo, né, porque eu tinha estabilidade, né, 17 anos de empresa, tinha um bom salário para a época, era fantástico. Tinha casa, tinha carro, tinha tudo. E aí você cortar, né, o umbigo de uma empresa única que você trabalhou por 17 anos, tendo tudo isso para você empreender, ou seja, para você abrir um negócio próprio sem saber se ia ou não ia dar certo. Teve algum ponto de virada que te fez tomar a decisão de sair do CLT e ir para o PJ, né, virar empresário? Tiago, quem é CLT hoje, quem está bem, né, numa empresa que tem um bom salário, eu vejo como eu era na época, né? As pessoas têm medo do empreender. Por mais que você fale bem, que você fale que as coisas mudam, né? Claro, ninguém está aqui falando que é fácil, ninguém está aqui falando que é divertido, que você não tem que trabalhar, que você vira patrão. Não, você trabalha muito mais do que você trabalha quando você é CLT. Mas a vida é muito mais tranquila, você indo para um ramo que você gosta, daquilo que você faça. E o Brasil é um país enorme, né? Nós temos hoje uma população imensa. Então, eu sempre digo, se você for empreender, não importa o que for que você sabe fazer, se tu fizer bem feito, tu vai dar certo. E aí você vira uma chave, né? Hoje, se perguntar, tu gosta de voltar a trabalhar numa empresa dessa? Nunca mais. E incentivo outros colegas, e já vários passaram por essa situação que eu passei e eu tentei ajudar vários e vários que eu auxiliei, que eu pude acompanhar e dar umas dicas, hoje estão super bem, até melhores que eu, digamos assim, entre aspas, né? Porque quem faz bem para os outros não vai fazer bem para si. Uhum. O que depende? Somente de nós. Né? Claro que tem que ter uma preparação, tu tem que... eu já vim com 17 anos de mercado, então ali eu aprendi muito, né? E aí é outro ponto, que quem hoje é CLT, quem está trabalhando e deseja ali na frente empreender, virar um empresário, tem que começar agora, tem que aprender como fazer, não é virar a chave, hoje amanhã eu vou ser empresário, não é assim que funciona, tu tem que ter certos cuidados.
E aí que entra um podcast que pode ajudar bastante, que entra algum treinamento, que entra alguma mentoria, que entra alguém que possa auxiliar, que tem pessoas que podem te ajudar nesse formato. Eu estava agora numa reunião há poucos dias com o pessoal de contabilidade e eles abismados assim com o pessoal novo que está indo abrir empresa, eles não sabem o que é abrir uma empresa, quais as obrigações que se tem. Então, eu acho isso um erro desde o começo, né? A gente não trabalha, a gente não é educado para ser um empreendedor. Não. Nós não temos matéria na escola que te ensina a ser empreendedor. E isso é uma dificuldade tamanha. Só ensina o ofício, né? Exatamente. Que te permite ser um bom operacional, vamos dizer assim. E ainda sem experiência, né? É teoria. A prática é totalmente diferente. E aí a gente vai inventar roda se fala tudo isso, né? Mas infelizmente a gente não tem a preparação inicial para alguém que queira empreender. Ou tu vai dar cara a tapa e você vai aprender com a dor muitas vezes, e é dolorido, né? E aí se fala que no Brasil as empresas no máximo duram aí 4, 5 anos e, né, quem passar disso aqui vai ter sucesso. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E esse apoio que você está dando aqui no podcast hoje, tem outras empresas, outros caminhos para achar essa vertente aí, é muito importante. Então, eu acho que assim, todo mundo que teve sucesso passou por dificuldades. Mas quanto menos tu conseguir diminuir bastante esse risco, é muito importante. E aí é que precisa conversar com pessoas. E eu tenho certeza, Thiago, todos os empresários hoje do Brasil, qualquer pessoa nova que queira abrir um negócio, não importa se seja no mesmo ramo que ele está, e for pedir humildemente para conversar com a pessoa, ela vai ajudar. Uhum. Eu tenho certeza que se qualquer pessoa que falar comigo, Jefferson, como é que foi, como é que é, o que eu tenho que fazer, de que forma que tu acha que eu devo começar, eu vou ter o prazer de ensinar a pessoa a caminhar. O problema, Jeff, é que principalmente a geração mais nova, que o que eu vejo, tá? Eles estão vindo muito cheios de utopia e muito cheios de viver a sua única vontade. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Ele decide que ele vai abrir um negócio, é do jeito dele, como ele acredita, com os funcionários como ele acredita, e ele não se permite ouvir uma opinião diferente daquilo que ele está imaginando. Porque é uma geração que preza demais por essa questão quase filosófica da vida, ou por essa questão de liberdade, de decisão e de escolha e de... Então, eu sinto que as gerações mais antigas, elas são mais abertas a buscar esse aprendizado. Aprender a escutar, né? O teu filho é uma exceção, né? Sim. Mas vem muito da criação tua e da Ana. Exato. Eu digo assim, né, Thiago, a gente, infelizmente, não tem muito tempo, né, para aprender, né? E essa geração, como você falou, a geração nova aí, uma geração Z praticamente, vamos dizer assim, né? Não tem como explicar, mas como você falou, as facilidades do mundo hoje deixam as pessoas um pouquinho, né, mais tranquilas, digamos assim, achando que podem tudo, que é fácil, que tudo é simples de fazer. A gente tem muitos exemplos, né? Bons filmes, bons minisséries, boas de pessoas que têm sucesso e que, pô, se ele faz, isso é fácil de fazer. Mas ali tá o bom da coisa, não tá o ruim da coisa, né? E essa humildade tem que ter. Outra coisa que eu vejo, Thiago, assim, nós estamos vivendo uma situação complicada em Itapema e região, vou dizer nacionalmente, mas em Santa Catarina está muito difícil. Você não encontra funcionários, não encontra gente para trabalhar. Nós temos vagas abertas já há 2, 3 meses e você não é difícil você conseguir alguém para vir trabalhar. E o que eu percebo muito, isso voltando no tempo que eu era ainda CLT, as pessoas não dão tempo ao tempo. Elas acham que elas vão entrar numa empresa hoje e que amanhã já vão ser promovidas, que já vão estar num cargo de liderança, porque elas se acham, né? A última bolacha do pacote. Exato, porque estudou um pouquinho mais, numa escola um pouquinho melhor e tal, que ela pode chegar ali e ser... E olha o Jefferson, 17 anos, né? Então eu fiquei 8 como supervisor, vamos colocar, então eu praticamente 9 anos de empresa, começando como estoquista, seguindo caminhos, transferências, mudanças, cidades, estados,
até chegar num ponto de liderança que me permitia eu ter um cargo melhor e um bom salário. Pô, 9 anos, né? Depois mais 8 anos, uma função que me gabaritou passar por outros, um crescimento dentro do cargo, né? Mas não passar de cargo, porque já a dificuldade é muito grande. Mas é o tempo que tem que se ter. E aí é o aprendizado, é tirar o máximo daquilo que você faz hoje. É que nós estamos num mundo que, por causa de 50, 100 reais, a pessoa troca de emprego todo dia. Uhum. Tá muito imediatista, né? Por falar que aqui é bom, aqui é melhor, o cara sai e vem para cá. E aí não percebe o que deixou, né? E eu tenho casos dentro da minha empresa de pessoas que, graças ao bom Deus, não temos um problema trabalhista em 12 anos de empresa. Sabe que, Thiago, a gente tem um processo legal e todos os funcionários que saíram, de alguma forma, têm vínculo com a empresa ainda. E chegam a dizer que a melhor empresa que trabalharam foi a nossa, pela qualidade de você... tratamento, né, de salário em dia, de tal dia tá ali certinho, de ter condições de trabalho, de entender que aquele momento a pessoa precisava sair para fazer um exame com o filho, algo nesse sentido, sabe? Então, porque eu tenho essa experiência que eu passei lá atrás e que eu quero passar o melhor para os meus funcionários. E é gostoso tu perceber isso. Mas mesmo assim ainda você perde por algumas situações, ou propostas diferentes, e aí a proposta, como eu falei, pode ser um pouco melhor o salário, e propostas de coisas boas, só que quando você tá lá dentro muda tudo. Então a gente tem empresários bons e tem os medianos também que às vezes nos prejudicam, né? Porque daí um processo de uma mal empresa, uma empresa que não entrega aquilo que vende, né? Ela prejudica um setor todo às vezes, né? Toda uma cadeia, né? Eu vejo construção civil aqui hoje. Uma situação complicada pode levar a uma cidade a ser questionada. Então, tu tem que ter um grande cuidado com tudo isso. E é que eu digo hoje, quem quer empreender, quem quer fazer a coisa realmente acontecer de forma diferente, tem condições de fazer. Mas, principalmente, tem que ter a humildade de aprender, de entender, de buscar essa informação. E tem muitas pessoas, não é eu, não é você, tem muitas pessoas que gostariam muito de ajudar a própria família, enfim, assim, mas busquem primeiro conhecer um pouquinho mais, depois, sabe, para não chegar tão cru e daqui a pouquinho de um sonho, de um investimento, daqui a pouco, sabe? Hoje eu estava conversando com o pessoal, é triste, sabe, conversar porque aconteceu uma situação de uma empresa falar mal da outra, um professor falar mal do outro, e daí eu falei, não deve fazer isso, porque para mim a pior tristeza que eu tenho é perceber que um concorrente meu ou que uma pessoa que eu conheço que tem aí um negócio próprio e tá indo mal, poxa, é o sonho daquela pessoa que tá ali, é o investimento que ela fez. Às vezes do que ela ganhou numa vida inteira, ela investiu para ter aquele negócio e não tá bem, cara, me preocupa isso. Então eu sou a primeira pessoa que não vou falar mal para ti, ó, cuidado. Então tem que ter essas situações, sabe? E a gente sabe que quem vai empreender, quem vai investir, tá investindo em alguma coisa a mais que ela conquistou, que ela tem aqui. Às vezes aquilo é o único que ela tem. E para se reerguer vai muito tempo. Então dá tempo ao tempo, sabe? Saber a hora certa, pegar a informação, conversar com as pessoas certas. E isso tudo é humildade, Thiago. Tenho certeza que qualquer empresário de qualquer ramo, que pode ser o mais top da cidade, se tu chegar a conversar com a pessoa, tenho certeza que ela vai te escutar e vai te ajudar do que for possível. Ô, Jeff, se você fosse separar um grande aprendizado que você diria que você usa até hoje na sua vida profissional, um grande aprendizado por emprego que você teve lá desde do mensageiro, picolé, jornaleiro, o que tu diria assim, ó, nessa profissão aqui eu tive esse aprendizado, eu desenvolvi essa habilidade que eu considero importante? Thiago, eu acho que uma grande experiência que eu tive, eu acho que a adaptabilidade. Tu tem que se adaptar. Como tu falou, o mercado mudou quanto? De 30 anos para cá? Sabe, nós não tínhamos facilidade nenhuma em trabalhar. Eu lembro que quando eu comecei, eu recebi o estoque da empresa de quase 300 lojas por fax. E aquilo era atualizado uma vez por dia. Hoje, tu tá aqui na palma da tua mão, tu vê tudo que você tem. Então, em tempo real, né? Em tempo real. Então, essa adaptação
E quando eu era picolezeiro, eu tinha que entender que tinha só o que me atrapalhava, eu tinha que saber o que fazer, de que forma fazer para não prejudicar eu como criança e conseguir fazer a minha venda, porque eu dependia também daquele pouquinho que entrasse. Então, é se adaptar. O que eu posso fazer? Eu sempre digo isso muito pro meu filho, pro João. Quando tu vai resolver alguma coisa, pensa no que tu tá fazendo. Pensa, tenta resolver, mas pensa primeiro qual a melhor solução. Não vai no afã e olha todas as expectativas, todas as possibilidades. Aí tu vai entender que aquilo é o melhor. Sabe? Desde montar isso aqui, poxa vida, mas se eu colocar aqui não vai, eu não vou conseguir fazer isso. Então olha pro problema. O que está acontecendo que eu tenho que fazer? É isso? Então vamos fazer. Sabe? Então essa adaptabilidade eu acho que em todos os setores, em qualquer setor, é se adaptar ao momento, se adaptar à empresa, se adaptar ao teu chefe, se adaptar ao teu funcionário, se adaptar, sabe? Então, assim, eu acho que isso é muito importante em todos os segmentos, além de muitos outros aprendizados, né? Isso é uma coisa que levo muito, e isso quem me falava era o dono dessa empresa, que Deus o tenha hoje, né? O cara que construiu um império, e ele falava muito, e eu tenho isso comigo. Perca uma venda, mas não perca o teu cliente. Não prometa coisa que não pode cumprir, sabe? Não faça coisa que não vai gostar. Cara, só não consigo. Compra lá que não tem problema. Próximo eu vou comprar comigo, né? E atender bem é o melhor negócio, né? E eu uso uma frase muito, que eu gosto muito de usar em todos os momentos eu falo, que para quem vende hoje é muito importante, para quem é gestor é muito importante, para quem é dono é muito importante, para quem é um gerente de loja é muito importante, para quem é qualquer cargo de liderança é muito importante, que é a empatia. Eu vou te perguntar agora, o que é vender bem para ti? A empatia, e todo mundo, né, quem não sabe, é o poder de se colocar no lugar do outro. Então, se eu tô com um problema num item aqui e eu tenho que resolver, é eu olhar. E se fosse eu no lado do cliente, o que eu gostaria que que alguém fizesse comigo? E é ter esse olhar. Quando tu for resolver, quando tu for fazer algo diferente, tu olhar para a pessoa que está do outro lado e pensar, e se fosse eu? Como é que eu gostaria de ser atendido? Ou como é que eu gostaria que resolvesse esse problema se fosse eu? E assim por diante. Tiago, se tu usa de empatia em qualquer setor, em qualquer segmento, isso não é vendas, não é serviço, não é indústria. Qualquer situação, se qualquer pessoa do chão de fábrica ao dono da empresa usar de empatia, muda totalmente o processo de venda, o processo de tratamento, o processo que você cria de vínculo com todo mundo. Para mim, isso é fundamental. E o Jeff, a gente já, de novo, aí 30 anos de história em vendas, 12 anos à frente da tua própria empresa, da Influenza. Sim. Você pegou várias crises aí, né? Tanto crise política quanto crise econômica, econômico-político. Qual dica tu daria, além dessa questão da flexibilidade, né? Para o empresário conseguir sobreviver a esses momentos de crise? Tem algumas máximas, né, Tiago, que eu sempre considerei. Primeiro, eu nunca me senti bem em lugar nenhum. O que é sentir bem? Então, se é essa palavra, né, mas seria você, em qualquer momento que alguém dissesse, você é o cara. E eu podia, em 6.000 funcionários, estar sendo o melhor. Eu nunca me via como o melhor. Eu sempre me via lá embaixo. E como empresário é da mesma forma. Tu nunca deve se sentir o bambambam, ou o melhor de todos, assim por diante. Por mais que te falem isso, você não pode saber que você não pode entender ou pegar aquilo como verdade, como justiça. Você precisa entender que tem momentos que você vai estar bem, que você vai estar mal. Agora, quando você esteve bem, o que você fez para estar bem? Como é que é o teu processo de desenvolvimento ali que deixou você bem? Né? Então, tá preparado. Eu sempre, assim, até hoje, todo esse tempo, eu nunca
tive um problema gravíssimo, digamos assim, e todos que eu passei, a gente conseguiu passar bem, porque a gente está preparado para as baixas, digamos assim, né? Então, o que é o preparado? É você estar organizado com a tua empresa, você ter o comando e saber onde você pode intervir, você tem que ter um certo fluxo de caixa preparado, né? Para adversidades que possam vir. Eu sempre busco, quando eu vou fazer algum gasto, se é investimento ou se é um gasto realmente, entendeu? Cuidar com esse tipo de situação, não é porque amanhã sobrou 50 mil que eu vou já ali trocar de carro por um carro novo. Eu E tenho que como tem entender empresário que faz isso, né? muito. E eu tenho que entender que eu preciso cuidar da minha empresa, né? Então, tu tem que ter essas vertentes. A diversificação é muito importante, né? Eu digo porque no meu ramo eu trabalhava com 2 itens, hoje eu trabalho com mais de 15 itens, diversificando. E eu imagino que tu vai ter ano que vende melhor um, ano que vende melhor o outro, e tu precisa estar E atento a nem essas ano, tá? mudanças, Nem né? ano, às vezes mês. Ó, Esse mês tá bom isso aqui, esse é bom também, sabe? Então, tu tem meses que dentro daquilo, se tu não tivesse aquele produto, você acaba tendo problema na tua empresa. Então, a diversificação, né? Cuidado com o custo, principalmente, né? O custo hoje é o que mais prejudica, né? Uma empresa. Como eu sempre digo no meu ramo, né? De imóveis, pelo contato que eu tenho com a indústria e com as pessoas, eu poderia abrir 10, 15 lojas sem gastar muito dinheiro. E quando a venda está acontecendo, tu fica rico, porque tu tem 10 fontes de renda que está acontecendo. Mas quando dá uma baixa, aquela fonte de renda que você tinha, que às vezes você comprou um apartamento, tu comprou um carro novo, tu fez uma viagem, você investiu, ou você teve gastos, não teve investimentos, aí passa a ser uma despesa. uhum. Tem que honrar com o aluguel, com os funcionários, com os impostos e assim por diante. Então, é essa balança que você tem que ter. Eu já vi muitas empresas com problemas e alguns sérios baixaram, fecharam 2, 3 lojas e mantiveram aquilo que era o ideal, e alguns quiseram manter e infelizmente não estão mais no mercado. Então, como eu falei, essa adaptabilidade, mas passar por crise é difícil, tu tem que entender o jogo. O que está acontecendo? E eu digo que nesse momento hoje atual do Brasil, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu estou trabalhando hoje. E a gente conversa com muitas pessoas. E há um problema sério hoje. Só que se tu ficar focando no problema, tu não vai conseguir sair dele. Tu trava, né? Você precisa fazer algo diferente. E às vezes vai dar um pouco na carne, às vezes tu vai ter que mudar peças, às vezes tu vai ter que fazer alguma coisa, vender a preço mais baixo do que você deveria vender. Se reinventar, né? Se reinventar. Entender que aquilo que tu sabias que funcionava até então, agora não tá Não mais funciona funcionando. Vamos achar um caminho E diferente. tá tudo certo, e tu vai ter que entender isso aí, sentar e avaliar. E às vezes aquilo que tu não acredita tem que, pô, só um pouquinho, deixa eu ver aqui que eu acho que realmente é esse caminho. E aí ter as tuas parcerias, ter teus contatos, né? Você conseguir ter a ajuda de outras pessoas, enfim, de instituições, às vezes, que você precisa ter junto. Por isso que a gente, assim, eu nunca, acho que vou contar na mão pessoas que sejam inimigas ou que tenha que não goste delas ou que não goste de mim, eu posso estar nos dedos. E eu sempre digo, a gente dentro de uma instituição tu vai ter que discutir, vai ter que ver que tá errada a coisa, mas é ali, dali para fora, continua nossa amizade, não tem que fazer diferente, é isso aí que tem que fazer. E tem que ter esses cuidados, porque às vezes a pessoa leva pro coração, né? Ah, o Thiago tá com um negócio comigo, fez. Pô, mas é o momento, é um negócio que estão fazendo que não deu certo. Dali pra fora, o Thiago tem a vida dele, é a pessoa boa que ele é, eu. Então tu tem que entender. E as pessoas às vezes levam pro coração e isso prejudica muito também, né, Thiago? Então, crise eu passei por todas elas praticamente, sabe? E a gente percebe tanta coisa, e aí tu tem que às vezes segurar um pouco em várias situações. Então é entender o jogo. O quanto para ti na tua jornada ali, a tua base de clientes foi importante, tanto para os momentos de crise quanto para o sucesso como um todo? Olha,
é primordial, né? Ter uma base de clientes hoje, ainda mais vou falar no mundo, no mercado Itapema, mercado litoral, né? Hoje, a base de clientes, é claro que, no meu caso, né? Eu vou dizer que o que uns 20% que compra com a gente, cliente final, tô dizendo isso, né? Que compra com a gente a cada 2, 3 meses, né? E às vezes é um cliente que comprou um apartamento, mobiliou e, sei lá, daqui a 10, 15 anos vai trocar alguma peça, né? Então, só que esse cliente me indica outros clientes. Sábado agora era feriado, a gente estava eu, minha esposa e meu filho trabalhando na loja. Estava em casa funcionários, nós abrimos para ver o mercado, como é que ia estar. E chegou um cliente, era quase meio-dia lá. Tudo bem, Jefferson, como é que tá? Tudo legal. Trouxe aqui ele comprou comigo recentemente. Trouxe aqui meu amigo e tal, vai mobiliar um apartamento aqui. Trouxe para te conhecer com essa loja para comprar contigo. Então isso é importante pra gente, né, Thiago? Clientes que compraram há 10, 12 anos com a gente lá atrás, quando começamos, vêm na loja e me conhecem. Eu comprei contigo lá atrás, estou com o produto em casa ainda, bom, de qualidade. Vim ver de novo contigo outra mercadoria. Isso é gostoso. E o nosso, hoje, o mundo é o arquiteto, né? É um pessoal que também aí trabalha de sol a sol, tem muitas dificuldades, e a gente tenta facilitar essa parte para eles, né? Então, esse já é um cliente muito corriqueiro. E para nós hoje, o arquiteto, eu vou te dizer que para loja de balneário é quase 100%, né? Hoje, o nosso primordial. E a loja de Itapema, né, vamos chutar aí com uma loja de avenida, uma loja que está no público, né, de passagem, que entra muito público cliente final, mas Itapema já migrou para uns 80% arquitetos. Então, olha a importância que você tem de ter essa fidelização, né, ter esse contato bom nessa base. Também nisso, né, Jeff? Porque eu vou imaginar que se falasse lá no começo, há 10 anos atrás, há 6, 7 anos atrás, o maior movimento não era com arquiteto, era? Não. Quando começou não existia no plano dos arquitetos, né? Não tinha, o mercado não tinha tanto esse hábito, né? De contratar arquiteto. Tinha, mas nós estava começando, uma loja pequena, então né, é conquista, né? É a conquista do teu espaço, porque... E além disso tudo, né? Quem está empreendendo agora tem a desconfiança do mercado. Está começando. É difícil a pessoa dar oportunidade para quem está começando. Então, ainda mais hoje em dia, que muita empresa tá dando calote, está tendo problema financeiro, não entrega para o cliente... O cliente está... Antigamente o fio do bigode funcionava, né? Os números são assustadores hoje, né, Thiago? Se tu for analisar números que vêm para nós aí, são assustadores. Só que se eu ficar focado nesses números aí, o que eu vou fazer? Eu preciso vender. Eu não posso ficar olhando para o mercado, para o lado, para o outro, que eu tenho que estar ali focado no que eu faço. Né? E tem que buscar cliente. Né? Como a gente estava conversando agora esses dias. Eu precisava conquistar as construtoras, que é um pouco mais difícil, porque lá quem define compra não é o dono da construtora, não é? Então, poxa, como é que eu faço para entrar? Né? Aí, uma sacada no momento que uma empresa pediu se eu tinha um produto. Falei, cara, é um filão bacana. E falei com um, e falei com o segundo. Achei um fornecedor. Hoje eu tenho um produto e eu consigo entrar na construtora com esse produto, né? E me gabarita a entrar com outros. Então, aí que você sai da casinha. Aí que você percebe que aquele momento lá, poxa, sabe aquela coisa de passar o cavalo encilhado e você conseguir? E é isso que você tem que fazer. Então, assim, entender o teu mercado. Por que eu não vendo para ele? O que eu tô fazendo de errado que eu não vendo para esse público aqui? Estudar. Ou se eu for para esse lado aqui, eu consigo vender. E aí tu pega mais um, mais dois, mais três, daqui a pouco ele já indica para outro, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, né? E às vezes tu tá vendendo para muita gente por causa de uma sacada que você teve lá atrás. E aí você tem que estar no mercado. Então, outra dica, quando você entrar, não importa o mercado que for, entenda do teu mercado. Siga os teus concorrentes, seja amigo deles. Concorrente não é inimigo. Você tem que estar conversando com eles direto. Eles têm dificuldades, sabem temas. Tem posicionamentos diferentes, né, Jeff? E clientes diferentes. O mesmo produto, a gente se posiciona. Eu já tive cliente, concorrente meu, que me emprestou produto. E eu já emprestei produto para concorrente. Sabe? Por que não fazer? Tu tá entendendo? E aí, às vezes, tu auxilia uma coisa que na frente vai te auxiliar também. Isso é muito de encontro com que é um tema que eu queria até puxar contigo aqui. E eu falei no começo, tu é um cara muito voltado para a comunidade, né?
Tu te relaciona muito com a comunidade. Quais são os grupos hoje que tu faz parte aí? Associações, grupos? Então, o grupo mais antigo que eu participo é o Rotary Club, né, de Itapema. Já fui presidente lá, 2017, 2018. Então, faz 10 anos que eu estou no Rotary Club, né? A gente faz muitos projetos sociais. É um clube sem fins lucrativos. Também não é um clube um clube de serviço. Não é um clube que priorize assistencialismo. Por mais que a gente faça muito, ajuda muito a comunidade em várias situações. Mas esse é um grupo que eu gosto bastante de estar ali. É um grupo centenário, né? Que tem no mundo inteiro. Eu faço parte do CDL, né, que é a Câmara de Diretores Lojistas aqui de Itapema, que ela é afiliada à Federação Estadual do Comércio. Eu hoje estou como vice-presidente, já entramos na 4ª gestão do CDL. Faço parte do BNI, que é um grupo de network só de empresários, onde você também faz parte, né? Uhum. E é um grupo que eu gosto muito porque são vertentes diferentes. Você auxilia, você ajuda, você está na comunidade. CDL, da mesma forma, você ajuda os empresários, você está ali para brigar por eles junto a órgãos governamentais, à prefeitura, a trazer para eles condições de venda. O BNI é um grupo de empresários. Ali eu faço negócios. Ali eu gero negócios para os colegas que estão lá e eles me geram negócios. Então, a gente tem um grupo focado hoje somente em vendas. Lá, se vê alguém, eu preciso de uma cesta básica, não é grupo para isso. É um grupo que empresários se reúnem para fazer negócio entre eles e entre a sua rede de relacionamentos. Hoje, nós temos um grupo lá com praticamente 48 pessoas, né? Onde qualquer uma delas que eu for indicar, eu tenho certeza que eu vou indicar e que vai entregar aquilo que realmente ele promete, né? Então, isso me gabarita. E agora, não faltando quase nada de tempo, né? Eu acabei de assumir a presidência do Sindicomércio, do Sindicato Patronal, né? A pessoa brinca às vezes, pô, virou sindicalista agora? E só para explicar um pouquinho, a gente tem 2 tipos de sindicato, né? Tem o sindicato laboral, que é o sindicato que defende os empregados, e tem o sindicato patronal, que defende os empresários, não é briga entre eles, tá, gente? Só para entender direitinho. É o laboral, quer dizer que ele vai tomar partido e vai brigar pelas condições de trabalho que um funcionário tem dentro da empresa. Uhum. E o patronal vai conversar e vai trocar essas ideias e informações com outro sindicato para finalizar um bom salário, jornada, folga, como é que faz o pagamento quando tem um feriado, quais feriados podem abrir, e essa aqui é a nossa função. Então, nós nos reunimos junto com os empresários, eles com os funcionários, para chegar no acordo de cada ano no dissídio coletivo, que é a convenção coletiva que se fala. Então, ali vai saber quanto é que vai ser de aumento do salário, do piso salarial, quanto vai ter de aumento para os demais cargos, que já tem um salário um pouquinho mais alto, quanto é que é a ticket alimentação, como é que é os feriados, pode abrir domingo, não pode, sabe, essas jornadas. Então, a gente trabalha para negociação, entrar num acordo, e a partir do mês de novembro é uma convenção que vale por um ano, e aquelas regras vão seguir todo ano, o que rege tanto para o funcionário quanto para o empregador. Ô, Jeff, eu sei que boa parte desses grupos, o foco não é a venda em si, não é gerar negócios, né? É muito mais o foco de alguns desses grupos é a entrega, né? É se doar, vamos falar assim. Mas por mais que você não esteja indo lá para buscar isso, é uma lei universal do plantio e da colheita. Sim. Então, você pode não esperar colher, mas você vai colher, pro bem ou pro mal. Então, tudo que tu planta em cada um desses grupos, alguma colheita, ainda que não procurada, mas ela vem. Sim. Quais seriam os ganhos que tu diria que acabaram vindo para ti, para tua empresa, passando a contribuir com esses grupos? Tiago, muitos desses grupos aí é muito de cunho pessoal, né? Essa realização que a gente tem, né? A gente não está lá para buscar benefícios, né, ou empresariais, por mais, como você falou, que você está lá
E vamos colocar o Rotary é uma entidade mundial. Então, hoje, quando chega uma pessoa que faz parte de um clube de Rotary lá do Nordeste, percebe que eu sou um rotariano, é muito mais fácil ele fazer o negócio comigo do que com um concorrente que não tenha nenhum vínculo com nenhuma entidade. Ele vai saber que ali, porque quem é dessas entidades tem um currículo que é analisado para que a pessoa entre. Então, sabe que ali... Te dá visibilidade, credibilidade Exatamente. e simpatia inicial, vamos falar assim? Exatamente isso. Então, tu tá com os teus, digamos assim, né? CDL e sindicato é mais um processo que, eu vou usar a palavra bem clara aqui, bem sincera, são entidades que ninguém quer participar, ninguém quer se doar, porque tem as suas obrigações, o tempo que você tira, e você não tem nada, digamos assim, de retorno disso, a não ser, claro, uma visibilidade, você tá junto com pessoas num escalão um pouco diferente, com, né, meio da política, muitas vezes, né, sendo ouvido, né, para algumas mudanças que tem o que ocorrer na cidade. Mas só para você ter uma ideia agora a questão do sindicato, né, que eu acabei assumindo a presidência. O antigo presidente que saiu hoje, ele continua sendo meu vice, até pela experiência que ele tem de praticamente 15 anos, né, como presidente do sindicato, mas nem mais empresa ele tinha. Ele mantinha o CNPJ para se manter presidente, porque ninguém quer assumir, né? Então, a gente vendo uma situação de que, evoluindo com o sindicato, hoje, só para você ter uma ideia, o que o sindicato faz aqui em Itapema? Praticamente nada, a não ser negociar o dissídio. Só que tem muito mais que a gente pode fazer. Nós, a partir de agora, vamos afiliar o sindicato à Federação Catarinense dos Sindicatos do Comércio. Tá, e o que tem a ver isso uma coisa com outra? Quem coordena hoje o SESC e o SENAC é a federação. Então, nós nos afiliando à federação, nós temos já a promessa do presidente de trazer para Itapema o SESC e o SENAC. Então, você imagina, Thiago, quantas pessoas, principalmente funcionários do laboral, vão ser beneficiadas quando vem para cá um SESC com consultas quase zero, dentista, cursos, treinamentos, sede, como tem em Balneário um restaurante popular, que você paga 10, 12 reais uma alimentação para quem é sócio. Sabe quanto tá hoje um prato de comida em Itapema, hoje um restaurante. Você vai ter condição de a família toda ir usar, por exemplo, o Sesc de Lages, que é que é uma pousada de campo. Eu já fui várias vezes, que é maravilhosa. Ao preço que qualquer pousada era 500, lá pagava 120 diária. Tá entendendo? Tem o Sesc de Cacupé, que tem piscinas, que tem cabanas, que tem um monte de benefícios. Então, isso vai trazer. E o Senac, o presidente acabou de falar comigo e falou, Jefferson, saindo a afiliação de vocês, nós já vamos escolher uma escola aí em Itapema, um local. Se nós tiver que reformar a escola municipal, a gente vai reformar e vai já começar a trabalhar o Senac aí. Sem ter sede, nós vamos botar cursos profissionalizantes do Senac aí em Itapema para, né, fazer essa gurizada aprender a profissão. E aquilo, né? Tu tá gerando um movimento de crescimento para a cidade. Invariavelmente isso vai voltar para ti. Não é intenção nenhuma de, claro que... Não, como falou, lógico, eu entendi, não é. Mas não dá pra gente negar que alguma coisa volta. Claro, e você tá sendo taxado muitas vezes, tu quer ser político, tu quer ser vereador, tu quer ser prefeito. Cara, nunca me passou, né, por cabeça. A gente brinca muito com isso, né, mas não é meu intuito, nunca foi de entrar na política, né, por mais que quando você tem visibilidade, as pessoas começam a te conhecer e percebem isso. Mas, assim, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar a cidade, a comunidade e assim por diante. E eu gosto muito do que eu faço, né? Tiro meu tempo para fazer isso. Estamos num momento crítico hoje, do final de ano, entregas e tudo mais. Estou com o tempo para estar contigo aqui hoje conversando. Já tive 2 reuniões de manhã. Sexta-feira agora é a nossa posse, né, do sindicato, da CDL. E nós montamos agora a Câmara da Mulher Empreendedora de Itapema.
valorizando as mulheres empreendedoras, trazendo para esse jogo também as mulheres que empreendem, que são muitas aqui em Itapema, que às vezes não tem alguma ou entidade, alguma força que possa apoiá-las. Hoje, por exemplo, dessa Câmara da Mulher Empreendedora, tem um evento à noite aqui no CDL, que nós trouxemos a profissional de fotografia para ensinar as empreendedoras como tirar as fotos do seu produto. Vão trazer produtos, né? Sei lá, um cupcake, vai trazer uma caneca, vai trazer uma blusa, sabe, alguma coisa, uma lingerie, e ela vai ensinar como posicionar, como tirar essa foto para que elas possam fazer o movimento de redes sociais, mídias, assim por diante. Que legal. Entendeu? Então, esse é o procedimento, esse é o processo que a gente quer trazer para a cidade. Então, em todos os movimentos, o intuito é sim ajudar. E não é visibilidade, não é... Quantos sabem que está acontecendo isso? Sicredi, por exemplo. O Sicredi Itapema, quem trouxe para cá foi o CDL. Quem que sabe disso? Eu não sabia. Tu tá entendendo a quantidade de coisas? Vamos lá. O túnel dos bombeiros. Só tem ali porque o Rotary entrou na jogada lá na frente, foram a Brasília para construir o túnel dos bombeiros. Quem que sabe disso? É verdade. A cidade não sabe, os novos não sabem, os que estão vindo para cá agora não sabem das situações aí. E se você não divulgar, ninguém vai saber a grandiosidade de uma entidade dessa para a cidade. Não percebe que isso é muito importante para a sociedade comum, né? A gente fez um evento agora, Thiago, do Rotary Club, olha a magnitude. A gente conseguiu doação e a gente fez a gente pegou as crianças do Madre Teresa de Calcutá, que é uma ação social aqui de Itapema, e, pasme, 84%, posso estar enganado em números, tá? Das crianças precisam usar óculos. Sabe o que é isso? 84%. Então, o Rotary conseguiu as consultas gratuitas para todos eles. Para todos eles. E conseguiu o óculos gratuito para todos eles. Não foi o Rotary que deu. Ele conseguiu com as óticas da cidade. Quem pôde fazer doar 1, doar 2, doar 3, doar 10, doar 100 óculos, doou. Olha, isso, alguém sabe disso? Não. Você está entendendo? Mas fez o bem para alguém. O importante é isso. Então, por isso eu gosto muito de estar nessas entidades, gosto de trabalhar com esses movimentos aí, porque, Thiago, se tu conseguir fazer o bem para uma pessoa, já pensou salvar a vida de uma pessoa? O quanto isso é importante para você como ser humano? E a gente pensa nisso, né? Às vezes tu salva algumas coisas. Fazer a diferença, né, nesse mundo. Não é só vir só por viver aqui esse tempo na terra aqui, não viver só por dinheiro. Essa doação, às vezes, assim, é você dar um pouquinho daquilo que você recebe já. E às vezes a pessoa fala, mas então eu vou ajudar uma pessoa que pediu R$10 ali. Cara, eu não sei se a pessoa vai fazer o que com esses R$10. Eu prefiro ajudar uma entidade. Eu sei que ali o dinheiro vai ser bem destinado para alguma ação que vai gerar benefício para alguém, para a comunidade, para um grupo de pessoas e assim por diante. Entendeu? Deixa eu falar rapidinho com você que está acompanhando a gente aqui até agora. Tá gostando desse episódio do podcast? Compartilhe ele com seu colega empresário, com seus amigos. Deixa a curtida aqui no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o Instagram da Influenza Casa, que tem 2 Instagrams. Vou deixar o Instagram do Rotary, vou deixar o Instagram do CDL, é isso? Do Sindicomércio. Do Sindicomércio. Então, se você é da região e fizer sentido gerar alguma conexão com algum desses grupos, acessa ali o Instagram, manda mensagem para eles. Se você estiver procurando mobiliar a sua casa, né? Seu apartamento com móveis soltos, procure a Influenza. Jeff, vou pedir que você venda teu peixe para quem está acompanhando a gente aqui até agora. Maravilha. Então, a Influenza é uma loja já que tem 12 anos, né? Em 13º ano já em Itapema. A gente está com 2 lojas hoje, uma aqui em Itapema, na Nereu Ramos, aqui no centro, na esquina com a Rua 149, frente ao antigo Correio. E a gente tem a loja de Balneário Camboriú, que faz 1 ano e 2 meses que a gente inaugurou ela. É uma loja da Marginal Oeste.
É uma loja, um padrão muito bacana. Todo mundo que vai lá visitar gosta muito. Peço que quem puder vá visitar a gente, que siga nós no perfil do Instagram, tem muita novidade. Inclusive agora estamos com a Black Friday, né? Black November, que a gente está chamando a campanha. Só deixa eu atualizar um pouquinho, tá? Esse episódio ele deve ir pro ar final de novembro, início de dezembro. Então eu vou tentar soltar Tá. final de novembro para te ajudar da Black November, tá? Então a gente está com essas campanhas aí. E o bom, né? A gente tem muito produto em estoque, então quem está precisando, pensando em imobiliar, trocar alguma peça, eu sei que as fábricas já encerraram os pedidos para esse ano, as entregas, mas nós ainda estamos com muita coisa para entregar, então pode contar com a Influenza Casa, você vai ser muito bem atendido, os preços lá são justos, as condições você faz e a gente consegue entregar um produto de qualidade, com conforto e com preço justo, como eu falei. Maravilha. Jeff, a gente tá quase no finalzinho e eu queria entrar rapidinho em um assunto. Em que momento surgiu em você a atenção para a sucessão, né? Em que momento deu o estalo, opa, preciso começar a pensar na minha sucessão? E eu vejo que você está nesse processo, está no caminho, porque vamos olhar para tudo que a gente falou até aqui. Não é estala os dedos e você está pronto para tocar um negócio. Então, teu filho está se desenvolvendo, está assumindo responsabilidades passo a passo, né, como deve ser. Mas em que momento veio esse estalo de começar a olhar para a sucessão e como tem sido essa jornada até aqui? Tiago, eu acho que a gente tem que pensar em sucessão desde o primeiro dia que você abriu a tua empresa, que você quis levar lá para frente, né? Mas um dos passos importantes é que a pessoa que você vai designar, que você vai treinar, que você vai desenvolver para te suceder, tem que querer. Esse é o primeiro passo. Depois do momento que a pessoa, né, no caso meu filho, disse, pai, quero estar contigo, então vamos lá. E aí tu começa um trabalho de desenvolvimento, trabalho de colocar nas lojas, de mostrar o caminho, de deixar ele apanhar um pouco, deixar ele sofrer um pouquinho, deixar tomar algumas decisões e perceber que a decisão não é a certa porque foi um pouco abrupto, né, não, sabe aquela questão de olhar o todo, né? É um risco calculado precisa gerar um aprendizado, né? Eu gosto de falar que a antiga empresa que eu trabalhei por 17 anos, se não me engano, eram 4 filhos, 3 filhas e um menino de 4. Elas não queriam e ele também não queria a sucessão. Então ele buscou o neto para suceder na empresa. E eu acompanhei todo esse processo. Ele tem minha idade mais ou menos hoje. Hoje ele é o diretor da empresa, o CEO da empresa. Mas ele foi desligado da empresa 3 ou 4 vezes pelo vô dele. Mandou embora, pronto. Voltou, mandou embora. Voltou, mandou embora. E hoje é o CEO da empresa. Passou o que precisava passar para se tornar o empresário que é hoje. Então, assim... e vou te dizer, tá? Muitas dúvidas sobre a sucessão. E hoje eu fui um dos que duvidei, né? E hoje dá para perceber que a empresa tomou um rumo. É claro que não está sozinho, tem pessoas bem escolhidas do lado dele que estão fazendo a coisa acontecer junto. Mas a gente segue isso e tá dando certo. Então, assim, acho que a sucessão é nesse caminho. Segue, às vezes, um pouco mais duro, um pouco mais firme. Chamar aqui, direcionar, tá errado, faz assim, dessa forma. E é o entendimento, né? Aí a pessoa que tá lá tentando aprender que vai ter que ter humildade de, poxa, tô errado, né? E você também precisa ter a paciência de ser o professor exato, que você disse que tem disponível, né? Como você falou, né, Thiago, às vezes por esse ímpeto de eu sei, de eu conheço, de eu estudei, de eu vi, eu sei como fazer, não é bem assim, porque às vezes... Na prática é diferente. Na prática é muito diferente. Muito diferente. Então, assim, gente, vocês aí que estão estudando, que estão na faculdade, não pensem que sair da faculdade te gabarita fazer qualquer coisa. A experiência da vivência, da barriga no balcão é muito diferente. Então, tenha humildade,
Busque, né, conhecimento, busque aprender, busque pessoas que já passaram por isso, que o teu caminho vai ser muito mais fácil. Maravilha. Jeff, a gente tá chegando no final, tá? Foi uma hora maravilhosa aí que a gente passou juntos. Passa mas rápido, eu vou né? Mas vou pedir que você deixe um recado aí pro pequeno empresário que está acompanhando a gente até aqui. Qual seria a mensagem que tu deixaria para ele? Tiago, eu vou dizer que as pessoas precisam ter, acima de tudo, humildade de aprender, inovar, olhar para o mercado, entender cada momento que está passando, ou a situação do mercado governamental. Eu já estou preocupado com a Copa do Mundo do ano que vem e com as eleições. Eu não estou preocupado se o Brasil vai ganhar ou não vai ganhar. Estou preocupado com o mercado que vai se estender lá, nesse momento. O que eu tenho que estar preparado para vender? Então, tu tem que estar sempre um passo à frente. Tente olhar para o teu concorrente, tente olhar para aquilo que você quer chegar. Tenha humildade e muita empatia. Isso vai te gabaritar para chegar o mais longe possível. E tente buscar do teu lado, buscar na tua família, buscar em pessoas, buscar em materiais na internet, em podcasts como esse aqui, que é fantástico. Material para você conseguir aprender. E se você se acha muito capaz, tiver que dar um passo atrás, lembre-se que o dono do McDonald's, né? Ele começou lá embaixo, né? Começou fazendo lanches. Então, gente, é isso aí, tá? Ninguém cresce do nada. Vai firme, vai forte, foco e fé. E você vai chegar lá com toda certeza. Maravilha. Muito obrigado, Thiago. Obrigado. Prazer estar contigo aqui hoje. Obrigado por convite, tá? E nos vemos aí todas as quartas no Todas Benin, as quartas. né? Sexta agora também, né? Temos Também. um evento junto aí. E vamos lá. E é isso aí. Obrigado para você que acompanhou a gente aqui até agora. Não se esquece de se inscrever, curtir, enviar esse vídeo para seus amigos e a gente se vê no próximo episódio.